Oi, tudo bom? Nesse momento a gente vai continuar o nosso estudo, tá? No versículo 23 do capítulo 4 do livro de João. Eu cortei um pouco do vídeo para não ficar muito longo, muito cansativo, mas você tem toda a liberdade para estar acompanhando esse trabalho maravilhoso, tá? Nós estamos falando sobre o encontro da mulher samaritana, né? A mulher da cidade de Samaria, com o nosso Senhor Jesus, né? A gente entende um pouquinho da história que os samaritanos não se davam com os judeus, e essa mulher ela tinha uma condição, né? Uma situação dificílima naquele momento. Ela precisava de ajuda, mas não tinha quem o ajudasse. E o Senhor Jesus, quebrando todo o protocolo, quebrando toda a rixa entre os judeus e os samaritanos, ele entra em Samaria, na cidade de Siquém, vai até o poço onde essa mulher está pegando água para saciar sua sede e para suas necessidades básicas. Pingo do meio-dia, sol quente, Jesus vai até essa mulher cansado e lhe pede água, justamente nessa condição humana que ele estava, para explorar a condição daquela mulher, e para ajudar aquela mulher no encontro com o Senhor, né? Então, talvez a vida daquela mulher fosse toda errada, mas de alguma forma aquela mulher chamou a atenção do Senhor. Não importa às vezes a condição que nós nos encontramos, mas se há algo dentro do nosso coração que agrada a Deus, pode ter certeza que Deus ele vai mudar a nossa história, como fez com essa mulher de Samaria. No versículo 23 vai dizer assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, olha a riqueza nesse versículo 23. Mas vem a hora e já chegou. Por que já chegou? Porque ele é justamente o caminho, ele é o caminho que levaria as pessoas à verdadeira adoração. E ele já estava ali na vida daquela mulher. Ele já estava tendo este encontro com essa mulher. Aí ele diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque o Pai é espírito, então nós precisamos ter uma vida espiritual para poder ter essa verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Aqui eu entendo, e em verdade, no espírito e numa vida com Cristo, porque Cristo é a verdade. Então Jesus estava no momento certo, na hora certa, ao encontro certo com essa mulher, dizendo, eu sou a verdade e você precisa de mim para que você obtenha uma vida espiritual e venha adorar a Deus de verdade. Ainda diz mais assim, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, pessoas com coração voluntário, não é forçado, não é por obrigação, não é porque sem querer, não é duvidosos, é com um coração voluntário, entregue, submisso, inclinado para ele. Aí o versículo 24 vai dizer, Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então o versículo 24 nos diz como que se deve adorar a Deus. Deus, ele é espírito. Então, para adorar espírito, esse Deus que é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito, é uma adoração fora da carne, é uma adoração fora do desejo carnal, é uma adoração totalmente voltada ao mundo espiritual, a um tema espiritual. Aquilo que Jesus falou para Nicodemo, importa que o homem tem que nascer de novo. E ele, levando o entendimento de uma forma carnal, Jesus explica em uma forma espiritual. Você precisa nascer de novo no Espírito, ou seja, entregar a sua vida para que ser regida pelo Espírito Santo. E só através do Espírito Santo é que nós vamos entender a necessidade do mundo espiritual e da vivência espiritual e da adoração espiritual. E não vem das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, adorar a Deus como eu quero que Ele venha ser adorado por mim. Não, adorar a Deus como Ele quer que eu adore. E o versículo 25 vai dizer, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo, e quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então a gente observa que na resposta dessa mulher, ela conhecia a promessa. Ela conhecia sobre a promessa do Messias, ela sabia que o Messias viria.
ela só não sabia como. Você observa que ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Eu sei, nós estamos esperando. Todos estavam esperando. Não tinha quem não conhecesse a promessa do Messias. Porém, quando ele chegou, ninguém o reconheceu. Falava com ele, andava com ele seguia ali avante, mas poucos mas pouco o aceitaram. Porque, na verdade, ele não foi reconhecido por ninguém. Mas depois que ele mesmo se fez conhecer pelas pessoas, alguns creram, alguns aceitaram, alguns seguiram, outros não. E essa mulher foi uma das que seguiu. Ela creu. Ela estava diante dele, porém ela não reconheceu. Ela não sabia quem era aquele homem. E por isso que a resposta para ele foi essa. Há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu sei que ele vai vir. Olha a resposta dela. E quando ele chegar, ele vai mudar todo esse cenário. Eu sei que vai acabar as brigas, vai acabar as rixas, vai acabar essa confusão, vai acabar essa diferença, essas indiferenças. A mentalidade daquela mulher, na hora que o Messias chegar, tudo isso vai acabar. Então ela sabia da promessa. Aí no versículo 27 vai dizer assim: neste ponto, chegando, seus discípulos se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas ou por que fazes com ela? No momento da conversa, os discípulos chegaram. No momento que ela menciona essas palavras, eles chegaram e viram aquela situação. Porém, eles não falaram nada. Eles não se expressaram. Se eles pensaram, mas foi dentro de si. Mas eles viram que algo sério estava acontecendo. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Então você observa que quando ela ouve essas palavras, que é a palavra que eu pulei, que é o versículo 26, e disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo, ela reconheceu. Ela reconheceu que ela estava diante de um ser a qual eles esperavam há muito tempo. Olha que atravessou anos, atravessou séculos, eles esperando o Messias, o Filho de Deus, chegar. E no versículo 28 vai dizer assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, lembra-se que ela estava com um cântaro porque ela foi à busca de água, né? E foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Então, observa que ela temia aquela cidade, ela temia aquelas pessoas, ela tinha ali uma dívida moral com aquelas pessoas. Aquelas pessoas, eles tinham um preconceito com ela porque ela já havia tido vários maridos e naquele momento o único homem que estava com ela ainda não era dela. Então, naquela época, isso era muito horrível, era inaceitável. Mas quando ela teve esse encontro com Jesus, apagou-se o medo, o amor que ela sentiu pelaquela conversa, a aceitação que ela teve com o Senhor. Ela não temeu mais nada, ela saiu gritando, ela abandonou até o que ela estava fazendo de tão importante, abandonou o seu cântaro, que ela estava à busca de água no poço de Jacó, e foi gritar: ei, será que esse homem não é o Cristo? Olha o que ele falou de mim, ele revelou a minha vida. E no verso 30, para encerrar, diz assim: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A primeira ação daquela mulher foi divulgar o Senhor naquela cidade. Ela foi transformada, foi mudada e já se tornou uma grande discípula, uma semeadora. Ela correu e foi anunciar, ela foi falar daquele encontro, do que ela tinha acontecido com ela. E isso se torna nossa vida. Quando temos encontro com o Senhor, que o Senhor transforma a nossa vida, nós temos prazer de falar os quatro cantos o que Jesus fez por nós. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos proteja e seguimos para o outro vídeo.